O verso 7. Veja que coisa interessante. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Eu quero pegar esse chegou, porém, o dia, não o dia da Páscoa em si, o dia de todos os anos, a data de todos os anos, porque a Páscoa tinha uma data certa para ser celebrada. E era na mesma semana dos pães ázimos. Então eram 3 festas simultâneas. A festa da Páscoa, a Bíblia chama de festa, né? A festa da Páscoa, eu já falei isso outras vezes. A festa dos pães ázimos, que era o pão sem fermento, e a festa das primícias, quando eles traziam os primeiros molhos da cevada e o sacerdote movia aqueles molhos diante do altar. Então eram 3 festas que anualmente eram celebradas. Mas esse dia aqui, é esse o ponto que eu quero pegar, esse dia aqui não era um dia como qualquer outro dia das dezenas e milhares de Páscoas que se passaram. Eu digo milhares porque foi instituída essa Páscoa há cerca de 1200 antes de Cristo. Então, pelo menos 1200 Páscoas, 1200 vezes, eles celebraram a Páscoa e a festa dos pães ázimos e a festa das primícias. Então, esse dia aqui não era um dia como aqueles outros dias, mas era um dia especial, porque nesse dia aqui não era apenas o cordeiro animal que estava sendo sacrificado, ou no caso aqui, ainda ia ser sacrificado, porque havia um horário certo. Não apenas aquele cordeiro que os sacerdotes e que as famílias nas suas casas estavam celebrando, porque observa que Jesus disse assim: pergunte ao pai da família onde é que eu vou comer a Páscoa, celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Era responsabilidade do pai preparar para toda a família a Páscoa, o cordeiro. E a ordem era: se o cordeiro for grande e não der para comer toda a sua carne durante toda a noite do sacrifício da Páscoa, convide uma família menor, traga a família menor para dentro da sua casa para comer a Páscoa com ela, para que não sobre nada até o amanhecer do dia seguinte. Tá certo? Então, as famílias se reuniam nas suas casas. E aqui os discípulos encontraram uma casa mobilada, um lugar bonito, já preparado. E o dono da casa disse: olha, use essa parte aqui da casa. Eu imagino que o dono da casa estava reunido num outro canto, num outro local, deveria ser uma casa grande, com a sua família, porque a Bíblia não faz nenhuma menção se esse dono da casa participou com os discípulos. Mas o que mais se percebe é que Jesus comeu a Páscoa somente com seus discípulos. Eles mesmos prepararam a Páscoa. Sobretudo Pedro, pela descrição, a gente percebe que o apóstolo Pedro trabalhou bastante para arrumar a mesa, colocar sobre a mesa todos os ingredientes, todas as coisas necessárias para a Páscoa naquele dia. Era uma Páscoa especial. Jesus havia comido
a Páscoa pelo menos uns 30 anos. Umas 30 vezes. Aqui ele está com seus 33 anos de idade. Eu imagino aqui, desde criança, ele vai participando, comendo. É uma tradição de família, né? Mas aqui Jesus disse, esta Páscoa é diferente. Que Deus faça da nossa Páscoa hoje. Que Deus faça da nossa ceia hoje uma Páscoa diferente. Um momento sagrado, um momento especial. E Jesus disse, essa é a minha última. É a minha última. O ano que vem eu não vou estar mais com vocês aqui comendo essa Páscoa. Quantos queridos nossos que já partiram, e no mês passado estavam comendo a Páscoa conosco, agora não estão mais. Mas Jesus disse, vocês vão comer comigo no reino dos céus. Quando o reino dos céus chegar, nós nos assentaremos. Jesus disse, eu estava ansioso, desejoso. Verso 15 diz, desejei muito. Gente, para Jesus liberar esta palavra, porque a coisa mexeu com o coração dele. Sabe, irmãos, a ceia precisa mexer com o nosso coração. Eu não sei quantos dos nossos membros estão nos assistindo, porque eu imagino que além aqui das minhas páginas, alguém deve estar compartilhando, assistindo noutras, não sei, mas eu fico pensando, será que todos os nossos irmãos estão desejosos? A Páscoa é para quem deseja, é para os filhos, é para a família, sabe? Mesmo aquele estrangeiro que bate a porta e diz, posso participar contigo? Estou desejoso. Quero comer com vocês essa Páscoa, quero comer essa ceia. E Jesus disse, eu desejei demais, desejei muito comer esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E eu imagino que Jesus aproveitou o máximo, ele desfrutou o máximo dessa Páscoa, dessa ceia, mesmo com o coração triste, abatido. Foi ali que ele ingeriu, tomou sobre si as nossas doenças, nossas dores, quando ele bebe o cálice. Os discípulos beberam o cálice da redenção, como ele mesmo disse aqui, para redenção. Ele disse assim, esse cálice é o Novo Testamento, meu sangue, que é derramado por vós. Mas ele bebeu o cálice do nosso pecado, da amargura, das doenças, da tristeza, da angústia. Jesus levantou-se dali angustiado. Jesus levantou-se dali cheio dos nossos pecados, carregando sobre si as nossas dores. Foi tão intenso esse peso, esse fardo, foi tão intenso que a Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Foi tão terrível que num determinado momento, poucas horas depois dele ter ingerido esse cálice, ele clama ao Pai e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Pouquíssimas horas depois, eu calculo aí umas 2, no máximo 3 horas depois, ele estava angustiado lá no Getsemane, sendo prensado, moído pelas nossas transgressões. O profeta disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre ele era um castigo e sobre nós a paz. Sobre ele as nossas afrontas, as nossas doenças,
males e sobre nós a bênção dele. Milhares de anos, aqueles homens e mulheres celebrando a Páscoa, desejando que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se manifestasse naquela Páscoa. E ele não apareceu na primeira, nem na segunda, nem na milésima, nem na milésima centuagésima, e ele não apareceu, mas aqui ele aparece, ele está na cidade, ele está reunido numa casa. Antes uma multidão ouviu João dizer: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele. Eu não sou digno nem de soltar as amarras das suas sandálias. Ele é antes de mim, ele é a luz do mundo. Mas os homens não o reconheceram. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, o Cordeiro de Deus, que desceu dos céus, que se fez carne, estava ali habitando entre os homens. O apóstolo diz: habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai. Mas quem deveria ver, não viu. Os principais, a liderança da nação, os sacerdotes que eram responsáveis em oferecer o sangue do sacrifício do Cordeiro, deveriam ter reconhecido a presença daquele que é o sabão do lavandeiro, o desejado de todas as nações, o Criador de todas as coisas. Nele todas as coisas existem, subsistem, Jesus Cristo Nazareno. Mas não o reconheceram, não perceberam. Isso é o pior que acontece conosco, é quando nós não percebemos a manifestação, muitas vezes visível da presença de Deus. Milhões de pessoas no tempo de Noé não perceberam até que veio o dilúvio e inundou a todos. Deus estava na boca de Noé, dizendo: este mundo será destruído, todo ser vivente será destruído. Eles não perceberam. Deus deu as festas para que possamos ver nas festas a revelação de Deus para nós. O Cordeiro está sendo sacrificado e os homens não viram, olharam para ele, mas não viram, não reconheceram como o Cordeiro de Deus. Ele foi sepultado e não reconheceram a presença do pão ázimo, do estado do corpo sem pecado. É a nossa situação hoje. Hoje nós somos os pães ázimos. O apóstolo Paulo diz: celebrai a Páscoa não com os ázimos, não com o pão fermentado, mas com os ázimos da sinceridade. Aqueles homens não viram, sabe? Ele ressuscitou como primícia de Deus e eles estavam preocupados com cevada, e não com ressurreição. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce. Eles estão preocupados em comer, beber e festejar. E eles não reconhecem, não identificam a presença descida do Espírito Santo que nos embriaga, que nos enche de esperança e sela a nossa salvação. O meu temor é que a igreja
boa parte da igreja não perceba que Jesus levou a própria igreja. O meu temor é que muitas famílias continuem celebrando a ceia quando o cordeiro da ceia já levou quem deveria tomar há muito tempo. O meu temor é que nem isso a maioria da igreja faça. No dia de celebrar a ceia, não dão a mínima importância para esse ato tão maravilhoso. Quando você se torna membro de uma igreja, você se compromete em seguir os seus ensinamentos. E a nossa igreja ensina muito bem estas coisas. Temos uma boa doutrina da salvação, uma boa doutrina do perdão dos pecados, da ressurreição de Cristo, da volta de Cristo. Estamos muito bem estabelecidos nisso, graças a Deus. Não brinque com estas coisas, porque o Cordeiro está vendo. Ele está sentado à mesa conosco. Que essa ceia seja diferente de todas as outras. Seja muito diferente. Você está preparado? Você está pronto? Você pensa que a cruz era uma brincadeira? Os criminosos mais violentos, deixa eu melhorar, os crimes mais hediondos eram o juízo sobre o criminoso era morte de cruz. E a lei já havia dito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O criminoso que era pendurado no madeiro, que era crucificado, era considerado um homem maldito. Foi assim que olharam para Jesus. A Bíblia diz que ele estava lá, pendurado entre dois ladrões. As pessoas nem ligavam para os ladrões, era comum para eles verem. Mas quanto a Jesus, diz a Bíblia que eles passavam, meneavam a cabeça e diziam: salvou a tantos, por que não salva a si mesmo? Passavam e zombavam do Cordeiro de Deus, ao invés de olhar e dizer, como um dos ladrões disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também
essa cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me perdão. Hoje não precisamos mais matar um cabrito, matar um cordeiro. Não precisamos mais trazer molhos de cevada ou de trigo para mover-se diante do altar, representando o corpo vivo. Não há mais necessidade de apresentar pães ázimos, porque a igreja, o corpo de Cristo, santo, glorioso, sem mácula, sem ruga, é esse pão ázimo que foi purificado, foi sepultado. A Bíblia diz que se morremos em Cristo, ressuscitamos com Ele e estamos assentados nos lugares celestiais. Mas Jesus deixou uma ordem: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. É por isso que o pai de família precisa preparar o ambiente, precisa preparar a sala, precisa preparar o momento, precisa planejar, marcar data, sabe? Ver as coisas antes, preparar o pão, preparar o cordeiro. Ele 4 dias antes ele já era retirado do rebanho e ficava guardado por 4 dias, do 10º dia até o 14º dia. E no 4º dia, aquele cordeiro que fora separado dos outros rebanhos, significa santificado. Esse cordeiro está santificado para ser oferecido ao Senhor. Ele cumpriu tudo isso ao pé da letra. E quando ele sentou à mesa, ele pegou o pão, tendo partido, tendo dado graças, o partiu. Levante o seu pão aí, vamos agradecer a Deus. Pai querido, obrigado por esse momento tão solene, tão maravilhoso. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, levou sobre si. Diz o profeta: nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós consagramos esse pão que representa, simboliza o corpo do nosso Mestre, e vamos comê-lo em memória do Senhor. Vamos comer em memória do Senhor. Você aí e nós aqui. A Bíblia diz que depois de haver ceado, houve um momento específico, com um pão específico, quando ele disse: este pão, porque outros pães que estavam à mesa não era para aquele fim. Havia também um cálice específico. Eles tomavam 4 cálices de vinho, suco de uva. E quando chegou no cálice chamado cálice da salvação, ele disse: este cálice, deixa eu achar aqui o versículo, para a gente falar exatamente como ele diz: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E ele disse: bebei dele todos,
Pai querido, levante o seu cálice. Nós queremos nesse gesto consagrar esse cálice de suco de uva, que no nosso coração ele representa o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz 2000 anos atrás, mas era tão poderoso e eficiente na nossa vida como se estivesse pingando agora mesmo. Aceita a nossa gratidão, meu Senhor Jesus, por teres dado a tua vida por nós. E nós vamos beber esse cálice, lembrando-nos do Senhor. Eu te peço que o Senhor lembre os nossos irmãos que estão com coronavírus, no hospital, que não podem participar de um momento como esse. Os que já partiram estão aí contigo, felizes. Eu te peço que o Senhor visite os teus servos em cada lar onde com sinceridade estão levantando esse cálice. Onde houver um doente, haja cura no nome de Jesus. Onde houver um perdido, haja salvação no nome de Jesus. E nós bebemos esse cálice em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Vamos beber em memória do Senhor.